Glória a Deus. A irmã Selma, que nos antecedeu aqui, aprendeu bem com o mestre, né? Jesus também usava muito a natureza, né, para ilustrar as suas palavras. A exemplo de: vede os lírios do campo, né? Eles não plantam, eles não semeiam, assim como as aves dos céus, e nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem quanto essa plantinha que eu não sei o nome que você mostrou aí. Esse azul aí eu tenho certeza que nem a IA consegue imitar, né? Um azul vívido, um azul profundo, né? O nosso Deus é assim, Ele é vida e é gerador de vida. E o exemplo são vocês que estão aqui cheios de vida e vida eterna com o Senhor. Amém, queridos? Vida eterna não é só para quem morre, vida eterna é para quem está vivo. Amém? Eu vim para que tenhais vida e em abundância, vida longa, vida eterna. Muito bem, Mateus 6, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Versículo 21, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Meus amados, essa passagem, desde o capítulo 5 de São Mateus até o 7, finalzinho do 7, faz parte do sermão de Jesus. Um dos maiores sermões que Jesus pregou e que está registrado na Bíblia. Esse é o maior, vai do 5 ao 7, né? O 5, 6 e 7, são 3 capítulos. Tudo fazem parte aí do mesmo sermão, né? É chamado de Sermão do Monte, não é o título do sermão, é porque Jesus o pronunciou de um monte. Um monte interessante, que de lá se avista o Mar da Galileia, muito bonito até, uma visão muito bonita, né? E também era meio que estratégia de Jesus, né? Ele usava sempre, que ele pregava no litoral, ele ficava do lado do mar, e as pessoas, né, a praia na sua frente. Então o vento que vinha do mar ajudava a levar sua voz até as multidões, pois ele não tinha recursos como nós temos hoje, de um abençoado microfone aí para amplificar, né? Então Jesus usava essas estratégias. Esse sermão aqui, Jesus está pregando sobre a nossa vida diária, não é? Porque nós muitas vezes imaginamos Jesus só no sobrenatural, só o Jesus de milagres, né? Mas Jesus era um cidadão comum e um mestre por excelência. E ele se preocupava com os detalhes da nossa vida. A nossa vida, a sua vida diária, não é algo que Jesus despreza. Eu amo aquele meu servo só quando ele está na minha casa me adorando. Não, nós somos amados por Jesus em todo tempo. E está na Bíblia, ele está dizendo no capítulo 28 de São Mateus, que foi lido aqui pela irmã Alzenira, né? Quando ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Então Jesus não está com você só no final de semana, no domingo, pela manhã, não. Jesus está conosco todos os dias. E uma das preocupações de Jesus foi justamente nos ensinar, nos exortar a não se preocupar. Esse sermão aqui, ele tem grande parte dele, é justamente para combater a nossa ansiedade pela vida. É tanto que na continuação desse mesmo capítulo ele vai falar sobre isso. Não vos preocupeis com o que haveis de comer, de beber, de vestir, não é? Jesus se preocupa com o que você se preocupa. Jesus quer que você viva pela fé, descansado nele, confiante nele. E o dinheiro, todos nós sabemos que é algo que é indissociável da nossa vida. O dinheiro é indispensável, o dinheiro é necessário. O dinheiro, diz Salomão, por tudo responde. Não é assim? Tudo que nós vamos fazer nesta vida depende de dinheiro, não é? Então, isso vai criando da parte do dinheiro, ou da nossa forma de entender ele,
até como uma divindade. Porque, veja, se eu penso que nada posso fazer sem o dinheiro, logo o dinheiro começa a tomar um ar de divindade para mim. Eu não vivo sem ele. Sem ele eu vou morrer de fome. Sem ele eu não tenho condições de comprar roupa, de comprar calçado, de viajar. Enfim, Jesus quis mostrar que o Pai está muito acima dos recursos financeiros e que há um perigo muito grande quando eu me preocupo demasiadamente com isso, quando eu começo a colocar o meu coração nisso, porque isso começa a roubar de mim a atenção exclusiva que deve se dar ao Senhor dos Senhores, àquele que cuida dos pássaros, aquele que alimenta as aves dos céus, aquele que veste a erva do campo, uma erva daninha. Ele preocupa-se, ele cuida e ele está acima do dinheiro. Amém, queridos? Eu estou dizendo isso, e a Bíblia também, obviamente, por quê? Atualmente nós percebemos no meio evangélico, principalmente depois das neopentecostais para cá, que começa ali para os anos 80, que houve um desvio, de certa forma, um desvio doutrinário, um desvio de fé da igreja, de parte dela pelo menos, nessa questão. E então começou-se a dar um destaque demasiado para a questão financeira. Começou-se a incutir na mente dos cristãos, até então, digamos, um pensamento que estava pacificado, ele começa a brotar e a germinar dentro de nós, justamente essa ansiedade pela vida presente. Esse cuidado com o dinheiro, demasiadamente. É claro que Jesus não está dizendo, a Bíblia não está dizendo o cuidado comum da vida, de se preparar para o mercado de trabalho, de prestar um concurso, de melhorar as condições financeiras da sua família, da sua própria vida, de adquirir bens, sim, a Bíblia não tem nada contra a riqueza em si. O que Jesus condena, o que a Bíblia condena, é o coração se apegar de tal forma a isso, que nós transformamos aquilo que é bênção em maldição. Porque Deus não aceita concorrente, até porque não existe. Mas tem muitos ousados por aí querendo estabelecer uma concorrência com Deus, do seu coração, da sua atenção, da sua devoção a Deus, que deve ser exclusivamente a Ele. Só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto, diz a palavra de Deus. E Deus é zeloso quanto a isso. Deus não abre mão disso, porque Ele sabe que não precisa de muita coisa para roubar de mim, de você, meu amado, essa atenção, essa adoração, essa veneração exclusiva à pessoa dEle. Porque só Ele é digno disso. Por quê? Porque só Ele te entende, só Ele tem poder para te alimentar, só Ele tem poder para responder à necessidade e à ansiedade do seu coração. O dinheiro não vai poder fazer isso, pelo contrário. O dinheiro, a busca pelo dinheiro, pela riqueza, essa insegurança de que o que eu tenho não será suficiente para mim, e essa ansiedade, isso vai criando um vazio tão grande dentro da pessoa, e uma devoção desviada da pessoa de Deus. E Jesus, sabendo disso, conhecendo a nossa natureza, Ele já trouxe esse ensinamento aqui. Ele já trouxe essa revelação. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Primeiro, porque há insegurança disso. Isso não traz segurança, pelo contrário, isso é inseguro. Isso é meio que loucura. Você basear a sua confiança no seu poder aquisitivo. E nós vemos, queridos, que a época nossa é muito tendenciosa para o materialismo. E para complicar ainda mais, como eu já disse, há certos segmentos evangélicos que estimulam isso. Não, você tem que buscar sim. Você não pode se conformar com essa vidinha medíocre que você leva. A sua riqueza será do tamanho da sua fé. E aí começa, obviamente, a usar versículos bíblicos, que tem bastante, não é? Tudo é possível ao que crê, né? Deus te chamou e te colocou como cabeça. Você é príncipe porque você é filho do rei. E aquilo vai trabalhando a nossa mente, aquilo vai minando a nossa confiança exclusiva e simplória, porque, queridos, a nossa fé, ela tem que ser a fé de uma criança. Como é que chama o seu filhinho?
Guilherme. Olha a simplicidade do Guilherme. Eu estava vendo lá no casamento ontem, né? O Guilherme foi para o lado da lixeira e está lá, você lembra, Lucas? Puxando a tampa da lixeira. Mal sabe ele o que tem ali dentro, mas o pai estava do lado, de olho nele. Falou, ó, menino, não mexe aí não. A criança é simples, irmãos. Teve uma criança que o pai foi atravessar com ela na rua, e carro vindo de todo lado, e o pai se esquivando, quando chegou do outro lado, o pai, ufa. Aí a criança falou para o pai, papai, o senhor viu aquela estrela que linda, enquanto a gente atravessava a rua? Olha a simplicidade, está à beira da morte ali. Mas ela não está nem aí, o papai está ali para garantir a sua segurança. A nossa fé no cuidado de Deus é uma fé infantil, sim. E Jesus advertiu, quem não se tornar como uma criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Mas hoje nós temos intelectuais para tudo, né, irmão? Está aí a internet, agora tem até a IA, que você perguntas bíblicas e ela responde, né? A teóloga IA. E ela é forte, ela tem uns argumentos fortes. De repente você vai falar, acho que o Espírito de Deus está falando através dessa criatura, né? E aí com aquela preguicinha de ler a Bíblia, a gente, né? Vamos pelo caminho, pela via mais fácil. Cuidado, queridos, cuidado, porque o intérprete da Bíblia, o que inspirou o escritor a escrever isso que está aqui, e o que revela as verdades profundas que estão aqui, chama-se Espírito Santo. Nunca mudou e nunca mudará. Ah, mas ela auxilia, amém. Não estou criticando, estou dizendo, confie tão somente, inteiramente, plenamente na revelação do Espírito de Deus. Ele está em você. João diz, a unção de Deus está em vocês. Vocês não precisam que ninguém lhes ensine nada. A revelação está no seu coração pelo Espírito de Deus, mediante a palavra do Senhor. Então tome cuidado. Como eu estava dizendo, essa nova informação, essa nova pregação, de que você tem que correr atrás, de que você tem que buscar, essa busca, meus amados, é insana, é perigosa, é incerta, não produz segurança no seu coração. Porque quanto se assim fosse, não é? Se produzisse tamanha segurança, nós não teríamos aí alto índice de suicídio entre pessoas abastadas na vida. Só morreria o pobre, o mendigo, o miserável, ou um desempregado que está lá desorientado, só esse povo que morreria de suicídio. Mas nós temos alto índice de suicídio entre pessoas abastadas, ricas, mas vazias, solitárias, desesperançosas, não vê horizonte, não vê saída. Foi mencionado aqui um caso que eu sempre tenho até cuidado em mencionar, muito respeito pela família do pastor Edvil, que é uma família exemplar, que é uma família de Deus, não é? Veja, se essa família, irmão, não tivesse fundamentada na fé. Vocês conhecem a história, não precisa eu falar, conhecem a situação? Que fé, que coisa linda a frase da irmã Néia Borsato, segundo o pastor Edvil, relator, né, no nosso grupo. Ele disse que ela falou o seguinte: eu estou por um lado triste, mas por outro alegre. O meu lado triste é deixar vocês, mas o meu lado alegre é que eu vou encontrar Jesus. Que coisa linda, irmão. Isso é fé, gente. É fé sem alarde, é fé sem sabe, glamour, sem tapete vermelho. Não precisa disso. É aquilo que está no coração dela, essa fé simples de uma criança, de crer, como disse Paulo, eu prefiro partir e estar com Cristo, que é ainda muito melhor do que continuar com vocês. Paulo estava dividido, ele falou, não sei o que eu devo escolher, se é que a gente pode escolher. No caso de Paulo é diferente, né? Mas ele disse, eu preferia partir e estar com Cristo, que é ainda muito melhor, mas todavia, se continuar com vocês, me der algum fruto da fé de vocês, eu agora estou em dúvida. Mas Deus preferiu que ele partisse, mas a sua coroa estava guardada, porque ele correu a carreira, ele guardou a fé, e ele confiou no Senhor até o fim. Então, queridos, veja, o dinheiro e a riqueza não trazem felicidade, como alguns apregoam por aí. Pode trazer conforto, mas podem trazer também
muita perturbação de espírito. O que é a riqueza? Mateus 6,24, no mesmo capítulo aí. Jesus diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou à riqueza, ou a Mamon. Mamon era uma divindade, e como tal ela disputa o coração da pessoa. O dinheiro, ele transforma-se em um senhor. Quando você pensa que o possui, é você que é possuído por ele. Você agora é dependente dele. Se ele ameaçar te deixar, você entra em desespero, sim ou não? Você já pensou um rico, na sua imaginação, ele deita na cama e pensa: já pensou se amanhã eu acordar pobre? Ter que voltar aquela vidinha, de levar a marmitinha para o trabalho? Acho que deve fazer até o sinal da cruz, bater na madeira. Eu faria isso se eu fosse rico. Mas como eu sou pobre, então não tenho medo de nada disso, que eu já sou mesmo. Está vendo a diferença? A tranquilidade. E pobre que eu digo aqui é em termos de quantidades, né? Porque eu sou rico da graça e da bondade e misericórdia do Senhor. E é isso que me tranquiliza. Não é o meu empreguinho. Não. Tem aqueles que ainda se consolam, né? Dizer: não, o Senhor pode me ajudar a ganhar na Mega Sena. Amém. Não sou invejoso, não estou torcendo contra você. Oxalá que você ganhasse. Que nem o irmão chegou para o pastor Gerardo, falou: pastor, eu vim confessar um pecado. Ô meu filho, vai lá, senta aí e confessa. Eu joguei na Mega Sena. O pastor falou: ixi, filho, está excluído. Aí levantou triste, ombros caídos, foi saindo e virou para trás e falou: pastor, mas a notícia que eu ainda não dei para o senhor é que eu ganhei. Aí o pastor: volta menino, senta aqui, vamos conversar. Você sabe que Deus tem a primazia. Se nós não vigiarmos, queridos, isso é uma tentação fortíssima. Nós aprendemos desde a infância. Quando pedíamos alguma coisa, eu nem pedia para a mamãe, porque eu já sabia que era um não mesmo. Pedi carrinho, pedi tênis, pedi essas coisas. Desde a infância sabemos que a mamãe vai dizer o seguinte: filhinho, mamãe não tem dinheiro para comprar isso daí. Não é assim? Então a gente associa o dinheiro à resposta para aquilo que nós ansiamos. E às vezes não é. Riqueza no original é mamon, um termo aramaico significando dinheiro ou outros bens terrenos valiosos. Jesus deixou bem claro que uma pessoa não pode ao mesmo tempo servir a Deus e às riquezas. Foi ele que falou. Se você não entende isso, você vai conversar com ele. Servir às riquezas é dar-lhe um valor tão alto que, primeiro, colocamos nela nossa confiança e fé. Irmão, isso é uma traição a Jesus, né? Já foi falado aqui, até das plantinhas ele cuida. Ele cuida de tudo, até do seu respirar. Aí de repente eu estou lá, o bonitão, traíra, colocando a minha confiança e fé no quê? No dinheiro. Você acha que Jesus se sente bem com isso? Você se sentiria, coloque um pouquinho só, por um instante, no lugar de Jesus. Já pensou? Seu filho chegar para você e falar: papai, eu não confio no seu cuidado. Eu confio no vizinho. Eu confio na minha professora, mas no senhor não. Eu como pai ia me sentir péssimo. Falar: pelo amor de Deus, eu faço tudo por você. Eu vivo para você, por você. E você me trair, pequenininho. É isso que Jesus está dizendo para mim. Ele me deu algum motivo para eu desconfiar do cuidado dele? Sim ou não? Deu para você algum motivo? O salmista, na sua experiência, ele diz: fui jovem e agora sou velho. Eu nunca vi, diz o salmista, um justo e nem a sua família. Ele nunca viu, e você já viu? Servir as riquezas, queridos, coloca a nossa confiança, ou servir as riquezas é dar-lhe um valor que nos leva a esperar da parte dela nossa segurança máxima e a nossa felicidade. É outro objetivo, né? Fortíssimo de todo ser humano, buscar felicidade. Quero ser feliz, não é assim?
E nós sabemos, querido, que a nossa felicidade, e você pode trocar também essa palavra por prosperidade, que é outra palavra fortíssima no meio evangélico, né? Busque a prosperidade, você tem que prosperar, você tem que ser um cristão próspero. E aí eu fui pensar na Bíblia, o que é essa bendita prosperidade que eles tanto vão atrás dela? E a Bíblia me respondeu, sabe aonde? Salmo 1. Você lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer aonde? O quê? Na série? No celular? Na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Aí o salmista diz o seguinte, eu vou ilustrar para vocês com uma árvore. Esse cristão, essa pessoa que medita na lei do Senhor, que tem prazer nela, ele é como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, cujas folhas não murcham, não caem, e no tempo certo, na estação certa, ele produz frutos. E aí ele complementa, dizendo o seguinte, e tudo quanto ele fizer, prosperará. Aí achei a resposta para a bendita prosperidade, irmã Selma, que eles tanto buscam. Tudo quanto ele fizer, após ele deleitar-se na lei do Senhor, ele ter prazer, ele buscar isso, como o bem mais precioso. Como Jesus disse sobre o Evangelho, ele disse, a que compararei o reino de Deus? Eu vou compará-lo a uma pérola de grande valor, de grande preço. E ele diz que um mercador de pérolas, um dia ele encontrou a pérola. Ele se encantou, ele disse, não é possível, essa é a pérola das pérolas que eu mais procurei na minha vida toda. Diz Jesus que ele volta na sua casa, vende todas as demais pérolas, tudo que ele tinha, e junta aquele dinheiro e leva e compra aquela pérola. E Jesus disse, isto é o reino de Deus. Isto é o evangelho que você abraçou, meu querido. Não tem nada que se compare. Isso é uma pérola de grande valor. Se você colocar o coração nisso, não sobrará espaço para a ansiedade pela solicitude da vida. O amor ao dinheiro cairá por terra. Que aliás Paulo adverte, Timóteo no capítulo 6, versículo 10. Ele diz, mas o amor ao dinheiro, ô Timóteo, é a raiz de todos os males. Queridos, vocês podem analisar e vão chegar a essa conclusão. Porque as guerras no mundo, desde sempre, lá na ponta, o que está? O dinheiro. Porque o dinheiro traz poder, traz status, traz autoridade, traz domínio, traz controle sobre outras pessoas. E essa coisa torna-se uma divindade que nós enlouquecemos por ele, pelo dinheiro, pela riqueza. Mas Jesus deixou isso claro, tem algo maior, tem algo melhor, tem algo que produz mais segurança do que o dinheiro. E o que é? A pérola de grande valor. Servir as riquezas, queridos, nos leva a confiar que ela, a riqueza, garantirá o nosso futuro. Quem aqui que não se preocupa com o seu futuro, futuro da sua família? Por que o irmão está trabalhando, estudando? Estou pensando no futuro da minha família. Certíssimo, não tem nada de errado nisso. O problema é quando eu penso que a riqueza, que o dinheiro, que é esse garantidor do meu futuro. E Jesus conta uma parábola de um certo senhor, um fazendeiro, muito rico, e que a plantação dele, a lavoura dele, produziu assim de uma forma abundante. E ele estava preocupado onde é que ia guardar tanto alimento, tanto cereal. Ele disse consigo, eu vou derrubar esses celeiros porque estão muito pequenos, vou construir outros maiores, vou dobrar de tamanho, e vou colocar todo esse produto, todo esse cereal, essa riqueza minha,
nesses celeiros e vou dizer para minha alma: alma, tens para a vida toda. Come, bebe, folga, descansa, relaxa. Aí Jesus faz uma pergunta, dentro da parábola, né? Que veio uma voz para aquele senhor, chamando-o de louco: esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado, para quem será? E aí Jesus conclui, dizendo: assim é todo aquele que é rico neste mundo, mas pobre para com Deus. Ali Jesus traça então duas riquezas, uma terrena e uma eterna. Uma humana, mundana, que obviamente em termos não é problema, não é pecado, mas pode tornar ou tomar um lugar no meu coração que vai me desviar da vontade soberana de Deus. E aquele homem estava lá naquela circunstância, naquela situação, ele estava depositando toda a sua vida, as suas fichas, naquela riqueza. Mas que Jesus adverte que aquilo lá é tão fluido, aquilo lá é tão passageiro, como qualquer outra coisa da vida humana. E se a alma dele fosse pedida aquela noite, o que ele teria para apresentar diante do Senhor? Tem até um hino, né? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar, não é? Vocês conhecem esse hino? Portanto, queridos, nós não podemos buscar mais aquilo que é terreno do que aquilo que é eterno. O segredo aí é o equilíbrio. O segredo aí é o coração se apegar. Em que o meu coração se apega? Em que eu estou focando a ponto de fazer qualquer coisa? Vender tudo que eu tenho, ou não botar minha certeza na incerteza da riqueza. E nós vemos no versículo 21, lido aqui: porque onde estiver o vosso, aí estará também o vosso coração. Então a disputa aí é o coração. Mas o que é o coração? É a sede da sua vontade, das suas expectativas, da sua segurança ou insegurança. É o centro onde você toma decisões, onde você ama, onde você deixa de amar, onde você abençoa, onde você amaldiçoa. Se o seu coração estiver ali, é o seu tesouro. E se o seu tesouro está aqui na terra, o seu coração também estará aqui na terra. Então Jesus quer mudar esse foco. Jesus quer nos revelar, e nos revela na sua palavra, um foco maior, mais excelente. Não tem nada de errado você trabalhar, correr, lutar, fazer hora extra. Tem gente que é super dedicado, corre mesmo. Mas, querido, não fixe o seu coração nisso. Por isso o Salmo 6, versículo 33 de Mateus, Mateus 6, 33 diz o quê? Mas buscai primeiro e estas coisas. O São Paulo sempre faz aqui um lembrete, né? Grifa bem. E estas coisas, quais coisas? Comida e vestimenta vos serão acrescentadas. Esse acrescentar não quer dizer que eu vou para minha casa, cruzar os braços, deitar e dormir, assistir série, e Deus coloca na minha boca o manazinho. Toma, filhotinho. Não precisa trabalhar não, vai, fica na boa. Não é nada disso. Ralamos mesmo, todos vocês aqui ralam. E no Brasil, então, o ralamento é grande, né, irmão? Misericórdia. Só que tem uns que não estão ralando, não. Estão levando a coisa gorda. Que Jesus tenha piedade desse povo. Mas não há nada de errado nisso. Mas como vocês já entenderam, o segredo está no coração. O nosso tesouro maior é Cristo. A nossa felicidade maior é confiar que a salvação nossa para a eternidade, não apenas uma vida terrena passageira, está baseada no sacrifício perfeito e eterno de Cristo na cruz do Calvário.
Paulo vai dizer isso lá em Romanos, capítulo 15, versículo 19. Porque se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quantos cristãos estão, meu amado, pensando e esperando num Cristo imediatista, um Cristo que vai me tirar do fundo do poço, que vai me livrar das minhas loucuras que eu fiz aí, endividamentos, e agora Cristo vai ter que resolver essa situação. Esse Cristo limitado não existe, não é bíblico, isso é uma farsa. O Cristo vivo e poderoso, Ele resolveu o maior problema, o problema indissolúvel que o mundo jamais poderia resolver, que é a questão do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para vocês que estão em Cristo Jesus. Acabou o problema. O maior problema, o problema indissolúvel, o problema que o mundo jamais resolverá, que a ciência não vai resolver, que o dinheiro não pode responder por ele. Jesus resolveu lá na cruz do Calvário, e você está liberto pelo sangue dele. É esse Cristo que nós amamos, é a ele que temos e queremos dar toda e total devoção para sempre, porque ele é mais seguro e confiável do que as riquezas. Nada, nem ninguém pode substituir ou preencher o espaço que há no seu coração, na sua alma, senão Jesus Cristo. Muitos já tentaram, se você quiser tentar também, fica à vontade. Jesus não tem medo de perder. Jesus deixa livre, porque o amor, meus amados, só pode ser amor na liberdade. Esse negócio de se você for, você está perdido. Se você for, eu te mato. Eu não aceito. Isso não existe. Eu já falei para vocês, uma vez por outra eu vejo nesses postes aí escrito, né, aqueles cartazes: faz amarração para o amor. Eu estou longe de um amor desse. Amor amarrado? Me livre, irmão. Amor só pode ser amor na liberdade, de porta aberta. Você só não vai embora porque você ama, que você quer ficar. Mas é difícil. Mas eu quero ficar, eu sou teimoso. Não é assim? Você que é casado, ou você que ama Jesus, o mundão está aí, vem. Ih, rapaz, aqui a coisa está fácil. Você fala, não vou. Mas por que? Você está amarrado? Não. Muito pelo contrário. Cristo me libertou. Sou livre. Mas eu não quero. Porque eu amo. Porque Ele é a minha pérola de grande valor. Eu não encontro prazer maior do que ficar aos pés dEle. Ele é tudo para mim. Ele é a minha riqueza eterna. Como diz o salmista, não há na terra, Senhor, nenhum bem além de Ti. Então, queridos, isso é Jesus. Amor e liberdade, certeza de vida eterna, segurança para essa vida e para a eternidade. Jesus também vai dizer: o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? O que ele vai dar em recompensa, em resgate da sua alma? O salmista diz: se alguém quiser comprar essa libertação, os seus recursos esgotarão antes. Não tem, queridos, recurso, dinheiro, riqueza, fama, poder, que compre a sua libertação, porque só Jesus pode nos libertar. Meus irmãos, eu tenho tanta coisa para falar, mas o tempo já disse, pode parar porque já acabou. Oh, tristeza. O Paulo falou, não se preocupe com o tempo. Se obedecer o Paulo, vocês vão pagar um preço alto comigo. Olha, tem 4 folhas aqui ainda. Fora o que Deus vai me dando aqui. Eita maravilha. Mas só para vocês compreenderem bem, Paulo escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 6, versículo 17. A NVT vai dizer assim, Paulo escrevendo a Timóteo: ensine aos ricos deste mundo. E aqui, rico deste mundo, eu até então não entendia bem isso aqui. Ricos deste mundo não é o povo lá de fora, não é o Bill Gates, não é o Elon Musk, não.
Ricos desse mundo é crente, que tem riqueza nesse mundo, não tem nada de errado. Mas Paulo diz assim: ensina a eles, Timóteo, que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para a nossa satisfação. Deus provê. Deus fica feliz quando você está satisfeito, quando você passeia, quando você curte o seu dinheiro suado. Sim, Ele está lá com você. Ele aplaude você, Ele dá risada com você e fala: vai, meu filho, desfruta. Qual é o pai que não gosta de ver o filho feliz? Quando ganha uma bola, um tênis, quando viaja, não é? Deus tem prazer na nossa prosperidade, claro que tem. Agora, diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras, generosos com os necessitados. O que é isso, querido? É repartir um pouquinho daquilo que Deus lhe deu com o necessitado. Você sabe que isso aí está acima da lei dos profetas. Isso é cumprir a lei e os profetas. Cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades, diz Tiago. E eu sempre faço uma comparação do cristão com dois mares: o Mar da Galileia e o Mar Morto. Você sabe que o Mar da Galileia, lá em Israel, ele é alimentado pelo Rio Jordão, que desce lá das encostas do Monte Hermon, que é sempre nevado, né? Sempre desce aquela aguinha e vai aumentando, e chega no Mar da Galileia. Ele alimenta o Mar da Galileia, que é o mar rico em peixes. Vocês lembram, Jesus, os discípulos sempre pescaram lá e tal. E aquele Mar da Galileia, ele deságua novamente no Rio Jordão, e esse Rio Jordão vai desaguar no Mar Morto. Porém, quando chega no Mar Morto, tudo morre, até os peixes que descem para lá morrem, por conta do alto índice de salinidade que há na água. A água é muito salgada. Para vocês terem uma ideia, a água do mar é 4% de sal. A água do Mar Morto é 27%. Então é 7 vezes quase a quantidade de sal. Portanto, os animais que descem ali, os peixes, morrem tudo no Mar Morto. E sabe por quê? Porque o Mar Morto é egoísta. Ele retém as águas. Ele não faz que nem o Mar da Galileia, que recebe e transmite vida. Ele prende a vida ali. Ele é egoísta, ele prende tudo. Por isso tudo morre. Então eu comparo o cristão assim: aquilo que você recebe, aquilo que Deus te abençoa, você tem que ser como o Mar da Galileia. Transmite isso, porque a vida vai fluir sempre através de você. Deus vai lhe confiar mais na medida que você é fiel no pouco. Mas se eu sou que nem o Mar Morto, eu só recebo, eu só quero para mim, eu não distribuo, eu não dou sequência, eu não abençoo outros, eu morro em mim mesmo. Amém? Terminando aqui então a leitura, e já encerro. Versículo 18: diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo acumularão tesouros para si, como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Que coisa linda. Você que é rico, crente, continue rico, enriqueça mais ainda, aí você me ajuda. Tem gente que fica com inveja, né? Não, eu oro para que todos vocês sejam ricos. Aí vocês vão me ajudar. Mas, amados, distribua, dê sequência. Não coloque seus corações na incerteza da riqueza, diz aqui o texto, mas sim em Deus, que nos dá todas as coisas. Amém, queridos?